Bom dia, primeiro ano B. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Lembrando que eu já deixei disponível lá no Ultramax, né, o link da nossa avaliação, que vai ser pelo formulário lá do Google Forms lá. Então, você clica, preenche seu e-mail, nome, responde as questões, envia e eu depois libero a nota aí para vocês. Então, amanhã, né, é a data oficial para a realização da prova, mas Aonde está o link pro? no Ultramax. Ah, tá. Tá lá, link para avaliação mensal, Tá bom, pro. tá bom? Mas é só amanhã, né? Se você quiser fazer antes, pode, já tá lá, Ah, tá. Tá bom. tá bom? Mas a data oficial é amanhã, tá bom? Tá Mas bom, pro. quem quiser já entrar e fazer, ou dar uma olhadinha, né? Deixa eu te perguntar, a sua TMTC é pro dia 9 ou pro dia 14? Eu não entendi. Ah, tá. É da aula até o dia 9, ou seja, até a nossa aula de hoje, certo? Certo. E é para entregar até o dia 14, Ah, tá. Entendi, pro. tá bom? Tá Ainda bom. bem que você perguntou. Então vamos lá. Não, a prova até sexta, tá? 23h59 a prova lá pelo formulário, certo? Mas se quiser fazer antes, pode. Se quiser só amanhã, também pode. O que vocês têm que tomar cuidado é que se enviar, é uma vez só, tá? Você pode abrir e fechar o formulário quantas vezes você quiser, mas se enviar, não abre mais, tá? Então vamos lá. Página 127, exercício do item B. Então ele fala o seguinte, né? Muitos matemáticos chamam a razão áurea o inverso de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Obtenha esse outro número. Então, o inverso, que está embaixo, vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, a gente faz lá. Então, vai ficar 2 dividido por raiz de 5 menos 1. A gente vai multiplicar por raiz de 5 mais 1. Sobre, para a gente tirar, né, a raiz do denominador, raiz de 5 menos 1, ou mais 1. Então, a gente deixa, né, preferencialmente em evidência. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre... Desculpa, pessoal. Sobre raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 2 vezes raiz de 5 mais 1 Desculpa, pessoal. 5, raiz de 5 ao quadrado, 5. 1 ao quadrado, 1. A gente vai ficar com 4. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 4. Já vou colocar 2 vezes 2. Eu já corto esse com esse. Então, vai ficar com raiz de 5 mais 1 sobre 2.
Deixa eu arrumar aqui esse 2. Certo? Opa. Tudo bem? Posso dar continuidade? O que foi, João? Ah, tá. Agora tem um anime. Entendi. Página 127, o exercício 5B. Imagina. Vou ir para a próxima página, tá? Posso continuar? Pois quem quiser assistir a aula novamente, entra no meu canal do YouTube e procura lá, né? Primeiro ano B, aula da data, né? Por exemplo, hoje, aula de 7/4, 6/4, 5/4, tá lá disponível, tá? Então, vamos lá. Nós vamos aí, né, para ângulos, na aula 9 e 10. Então, o que é o ângulo, né? Duas semirretas que se iniciam no mesmo ponto. Então, aqui, esse ponto que inicia tanto essa semirreta que vai passando por A, como que vai passando por B, elas iniciam no mesmo ponto, e esse ponto é chamado de vértice, tá? Sempre o ponto que inicia as, as duas semirretas, tá? Ela é chamada aí de vértice, tá? Que é o início, ou seja, são duas semirretas que se abriram para lados opostos, né? E essa abertura aqui é chamada aí de ângulo, tá? Então, aqui é formado esse ângulo. E a gente tem a impressão, né, que onde está marcado aqui com alfa é menor que esse daqui, e que é menor que esse daqui. Então, a gente vai achando que vai aumentando o ângulo. Não, tá? Todos têm a mesma medida. Então, quem são os lados aí desse ângulo aqui? É o inicia em V e vai passando por A, então as semirretas, né? Então, os lados são... Opa! Tá. VA e VB, tá? Então, sempre o vértice, podia ser O, daí seria OA, OB, podia ser P, PA, PB, tá? E assim por diante. Aqui eles colocaram V para a gente lembrar aí de vértice, né?
vértice, nesse caso aqui, é o ponto V. E como que a gente coloca aí esse ângulo, né? O vértice sempre vai no meio com um chapeuzinho em cima. Então, o ponto que inicia as duas semirretas aí para a formação do ângulo é o que vai no meio com o chapeuzinho. Então, a gente pode colocar o ponto que está aqui, né? Que não precisa ser AB necessariamente. Posso começar nele, então falei que é A, V, B, né? Que tem aqui, é a nomenclatura. Então, tem aqui A, V, B, tá? Ou eu posso começar do B, VA, né? BVA, ou ainda somente o vértice com o chapeuzinho. Então, tem essas três maneiras da gente dar nomenclatura desse ângulo aí. O vértice sempre no meio e os outros dois nas pontas, tanto faz AVB quanto BVA, ou simplesmente só o vértice com o chapeuzinho. Tem que colocar esse chapeuzinho? Sim, tem que colocar esse chapeuzinho, porque indica que aquilo ali é um ângulo, tá? Aqui vamos ver as observações. Medida, né? Então, medida de AVB, né? Ele deu aqui como alfa, e ele fala que alfa é maior que 0, nesse caso aqui, e menor que 180, tá? Porque a gente sabe que meia volta, né, é 180. Então, aqui, eu tenho uma reta, eu consigo, aqui eu tenho um vértice, então, eu vou colocar aqui, ó, P. Tenho aqui um ponto H e um ponto L. Vai. Né? Então, P é onde eu tenho essa abertura de meia volta. Então, meia volta aqui deu 180 graus, sempre, tá? Então, eu posso colocar, como que eu posso colocar esse exemplo aqui? Ou P com chapeuzinho, ou HP L com chapeuzinho em P, ou L PH, sempre com o vértice no meio, com o chapeuzinho, tá? Então, aqui seria o de 180. Nesse caso, né, menor que 180, né? A gente não está trabalhando com ângulo externo aqui, a gente está trabalhando com ângulo interno, tá? Então, ele fala aqui, ó, se as retas VA e VB foram coincidentes, o ângulo AVB é nulo, e se suas retas forem opostas, como essa daqui, né? PH vai para um lado, PL vai para o outro lado, aí formando 180 graus. O que ele fala aqui, a gente poderia ter a seguinte semi-reta, vai, aqui, vou só mudar de cor agora. Peraí. Não consigo. Deixa ela mais fininha. E ela iniciou aqui no mesmo ponto. Aqui. Peraí. Vou apagar aquele, a rosa. Para colocar mais grosso aqui. Então, só para a gente ver que elas são. Então, tem aqui, né? Coloquei ela um pouquinho mais grossa só para a gente conseguir enxergar elas aí. Deixa eu ver se a cor que tá pegando aqui.
Ver se ela vai mudar aqui de cor. Não, ela não muda. Deixa eu pegar aqui a azul. Pronto, e se ela fica em cima aqui, ó, aqui dá para ver melhor agora. Então, aqui, né? Então, aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B, um exemplo, e tenho o vértice V. Ou seja, VB e VA são coincidentes. Iniciam no mesmo ponto, né? Aqui no caso o V, e são coincidentes, ou seja, está uma em cima da outra. Então, V, AB é zero. Se elas são opostas, né? Que tem pH vai para um lado e PL vai para o outro, formando aí essa reta, ele forma um ângulo de 180 graus. Certo? Aqui, né? Acredito que vocês também já viram aí em DG, né? Então, quando eu tenho dois ângulos, a medida de alfa e B, né? Dois ângulos de medida alfa e B são chamados, aqui é bem importante, ó, complementares, tá? Quando a soma de suas medidas é 90. Então, dois ângulos, quando eu somo e dá 90, a gente fala que eles são complementares. Vou até reforçar aqui o complementares. Complementares é quando a soma dá 90 graus. E dois ângulos de medidas alfa e beta são chamados de suplementares quando a sua soma é igual a 180. Então, só um pouquinho aqui. Um exemplo, 20 e 70. Quando eu faço 20 mais 70 dá 90, ou 70 mais 20, 90, complementares. 130 mais 50 dá 180, então eles são suplementares, tá? Dois ângulos são chamados de opostos pelo vértice quando os lados de uma semirreta oposta ao lado de outro. Então, ele vai dar um exemplo aqui, né? Então, eu tenho duas retas concorrentes, tá? Ou seja, se encontram em um único ponto. Então, aqui é o ponto, vou até colocar de vermelho, que ele se encontra. Concorrentes se encontram em um único ponto. E aqui eu tenho o ângulo beta e aqui eu tenho o ângulo alfa. Eles têm o ponto em comum aqui que a gente chama de vértice e eles são opostos pelos vértices, ou seja, eles se olham. Se eu colocar aqui, ó, o ângulo X, ele não vai ser oposto pelo vértice, tá? Eles vão ser suplementares, na verdade. Então, ó, alfa e beta, quando são opostos pelos vértices, eles possuem medidas iguais, eles são congruentes. Por isso, né, propriedades, eles são congruentes, isto é, possuem medidas iguais.
possuem medida, possuem medidas iguais, ou seja, alfa é igual a beta, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais, são congruentes. Nesse caso que eu dei aqui, ó, x e alfa, eles são o quê, ó? Quando eu pego aqui lá o x e junto com o alfa, ele vira que ângulo? X mais alfa vai dar quanto? Quanto que dá, gente? X mais alfa. 180 graus, ó. Tem que prestar atenção, gente. Tá? Então, ó, o ângulo oposto pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, sempre. Então, aqui no caso, x, e aqui se eu chamar de v, vamos supor, x e v têm medidas iguais, tá? Oposto pelo vértice, medidas iguais. Agora a gente vai entrar na parte da geometria, que tem bastante propriedade, então a gente tem que tomar cuidado, porque geometria, se você não souber a propriedade, você não consegue provar, tá? Então, aqui, x e alfa, né? Beta e alfa são iguais, né? Ele colocou aqui, né? Se a gente colocar assim, ó. Alfa, vou fazer que nem eu fazia antes. Alfa é igual a beta, tá? O ângulo alfa é igual a beta. E esse x aqui, ó, quando eu junto x e alfa, ele vira um ângulo raso, né? Ou seja, x mais alfa são suplementares, né? Tem soma 180. Se alfa e beta é igual, vai ser a mesma coisa. Então, x mais beta também é suplementares, tá? Sempre vai dar 180. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz de um ângulo é o segmento que divide um ângulo em dois ângulos de mesma medida, tá? Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem com origem no vértice desse ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, aqui, nesse caso, né, de V foi para o S, né, e poderia continuar. E o que fez? Olha, teve início no mesmo ponto e o ângulo aqui, um exemplo, fosse o ângulo beta, se aqui o total, se o total aqui é o ângulo beta, vamos supor beta, essa semirreta dividiu beta em dois ângulos iguais. Então, nesse caso aqui, beta vai ser igual a alfa mais alfa. Tá? Então, isso que é a bissetriz. Na verdade, a gente está revendo, né? Então, vamos lá. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Se eu não me engano, aqui até é conteúdo do 7º ou do 8º? Acho que é do 7º, não lembro agora. Ou é do 7º ou do 8º, mais DG, né? Então, o que são retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então, eu tenho duas retas, nesse caso aqui, ó. Esses dois tracinhos significa paralelas.
Ixi, escrevi errado. Esses dois tracinhos aqui significa paralelas. Tá? Né? Então, ó, quando elas... Aqui a gente fala que eles são alternos internos, tá? Alfa e beta são alternos internos. Então, eu tenho aqui as duas retas RS que são paralelas e a gente tem a reta T que ela corta, né? Que ela é concorrente. Tanto a reta R, tanto aqui a reta R, quanto a reta S, tá? Então, ela formou alternos internos, ou seja, tá para dentro da reta R, tá dentro da reta R e S, tá? E elas são, uma tá para um lado, alfa tá para um lado, beta tá para o outro. Então, elas são alternos internos, tá? Quando os ângulos são alternos internos, eles são congruentes. O que é congruentes? É a palavra que a gente usa em geometria para falar iguais, tá? A gente não fala iguais, né? Formalmente, matematicamente, a gente não fala iguais. Eu também acho que é do oitavo, João. Isso eu não lembro. E a cadela, mas deve ser lá para o começo. Tá? Então, vamos lá. Então, eles são aqui congruentes, tá? Ou seja, alternos internos. Então, se eu coloco aqui, ó, um ângulo X e aqui um ângulo Y, eles também vão ser alternos internos. Então, nesse caso aqui, X é igual a Y. E o que a gente tem aqui, ó? Alfa mais X são suplementares, né? E beta mais Y são suplementares, tá? Então, essas é o conteúdo desta aula, tá? A gente vai ter mais conteúdos aí, ó. Ângulos em triângulos, vai ter mais definições. Então, ele foi aos pouquinhos aqui, tá? Então, agora, vou colocar, tá? Para vocês. Deixa eu ver aqui. Realizar os exercícios das páginas 129 e 130. Então, a TM tem que eu vou corrigir, né? Na verdade, tem que ser até essa aula aqui, tá? O que a gente viu do setor A, mais o que a gente acabou, todos os conteúdos que a gente viu aqui do setor B, e tem até o dia 14 para entregar, certo? Vou fazer a chamada. Aí vocês estão liberados, lembrando que amanhã tem a nossa prova mensal. Na segunda e terça vocês têm a prova ângulo. A prova ângulo também já está disponível, né, lá no... Quem quiser ir adiantando aí, né? O Rui falou que não pode, pro. O Rui falou que não pode? A gente foi perguntar pra ele, ele falou que só era pra abrir num dia. Ah, eu não entendi. Pelo comunicado que eu recebi, eu entendi que podia abrir antes. Mas ele falou, tá falado. Vocês não receberam um comunicado da alteração da data da prova? Acho que a gente só recebeu só falando
um comunicado bem grande falando, acho que com as 5 coisas de uma vez. Então, dá uma olhadinha naquele comunicado, dá uma leitura com uma nova leitura com mais calma ali. Tá? Então, vou fazer a chamada. Ana Luísa, Camila, Vitória. No chat. Então, naquela leitura que eu fiz, pelo que eu tinha entendido, que podia já ir adiantando. Cauã. Presente. Mas se o Rui falou, tá falado. Deixa, não vamos dar divergência, não. Giovanni. Gustavo Amorim. No chat. Gustavo de Pierre. Heloísa. Henrique. João Pedro. No chat. João Vitor. No chat. Júlia. No chat. Camila Beatriz. Laura. Melissa. No chat. Aqui. Miguel. No chat. Nicolas Barreira. No chat. Nicolas Domingos. Pedro. Presente. Rafaela. Raíssa. Tainá. Vinícius. Presente. Vitória. Presente. Rafael. Maria Clara. Cleo e Gustavo dos Santos. Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus. E até semana que vem, né? Porque amanhã é prova, segunda e terça também tem prova, então até quarta da semana que vem.